Eu estou muito feliz por estar aqui, privilégio de poder ver os irmãos de longa data, né? Há algum tempo. E já no começo do culto, através da administração dos louvores, das canções, sendo cheio da presença da unção de Deus. Amém? Eu quero convidar-lhes a abrir a escritura, por favor, em Mateus 14. Obrigado. Mateus 14. Nós vamos ler 3 referências, por favor. Mateus 14. Nós vamos ler também, se você quiser já deixar engatilhado, Marcos 4, a partir do versículo 35. E por fim, permitindo Deus, encerrarmos em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu vim assim no meu coração meditando em 2 palavras, e desde quando eu estava em casa, me ajoelhei e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar? Qual que é o seu propósito de nos levar até ali? Não é aquilo que a igreja quer ouvir ou aquilo que eu queira falar. É aquilo que o Senhor queira falar e aquilo que nós precisamos ouvir. E eu vim com o coração acelerado, a mão gelada, igual está agora, está aí, né? Gelada. Acelerado. E aí, na hora que eu cheguei aqui, estava cantando uma canção, que eu não a conheço, eu queria até depois, a Liane, a música, que passasse para mim as 2 últimas, foi a penúltima canção, quando fala de andar sobre as águas, não é? Aquela canção que talvez pode até cantar no final, não sei se pode, né? Então aí eu entendi que Deus estava nos direcionando para essa palavra. E eu não sou muito bom de gostar de mensagem, mas se fôssemos colocar no título da mensagem, era Vencendo as Tempestades da Vida. Mateus 14, a partir do versículo 22, está escrito assim, Mateus 14, 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, estava lá ele só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, ao verem-lhe andando sobre as águas, ficaram atemorizados, com medos, aterrados, e exclamaram, começaram a gritar: é um fantasma, e tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. Então respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha para mim por um instante, faz um favor, e mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos ler mais. Quando nós meditamos na Escritura, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, Jesus reunindo principalmente aos seus discípulos, falando para eles: olha, vocês vão fazer essas obras que eu estou fazendo, e vocês vão fazer obras, até mesmo maiores do que essa, porque eu vou. E a missão vai ser entregue na mão de vocês. Deus nos chamou, gente, para nós cumprirmos um propósito. Eu costumo dizer que nós somos chamados por Deus para dar início a um propósito cujo fim já está pronto. Então, se eu vou fazer aquilo que o Senhor Jesus fez, se eu vou continuar essa obra de estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra, eu vou ter que passar por muitas situações que de repente eu não entendo, eu não sei como lidar com elas. E quando eu olho na Bíblia, Jesus fez isso com os seus discípulos. Na verdade, Deus. Quando nós olhamos lá no início, quando Deus tirou o seu povo do Egito, diz a Escritura Sagrada que Deus não levou o seu povo pelo caminho mais fácil, mas Deus levou o seu povo pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, e armados subiram os filhos de Israel do Egito com destino à terra prometida. Deus não nos levou pelo caminho mais fácil, correndo o risco de aquele povo vendo a guerra retornasse ao Egito. E eu vejo Jesus fazendo isso aqui com seus discípulos também. Por exemplo, nos versículos anteriores que nós não precisamos ler, mesmo no capítulo 14, Jesus
alguma coisa. Primeiro, no começo do ministério dele, Jesus, ele mesmo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O ministério dele começa no deserto. Jesus também pega os seus discípulos e leva ao deserto. E quando eles olham a diversidade do deserto, a conclusão deles é que a hora estava avançada, que o lugar não tinha ali recursos nenhum, e que era melhor despedir-se o povo para cada um pelo caminho comprar alguma coisa que comer. Mas Jesus vira para os seus discípulos e falou: não, vocês têm que dar alimento para eles. Aonde é apresentado 5 pães e 2 peixinhos, está aqui nos versículos anteriores. E acontece um grande milagre. Mas quando acontece esse grande milagre, agora Jesus vai levar os seus filhos a enfrentar uma situação adversa. A minha Bíblia, no versículo 22, diz que logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos. No versículo 22, aqui, por favor, retroceda, por favor, como está escrito aqui nessa versão. E logo ordenou Jesus. Não foi um pedido, foi uma ordem. Eu não sei se tem alguém aqui com a tradução onde diz que obrigou Jesus. Compeliu. Mas tem uma tradução, pastor Fernando, que diz assim: e obrigou Jesus os seus discípulos a embarcarem e a passar do outro lado. Aí eu pergunto para vocês: se Jesus obriga-os, ordena-os, o que eu entendo? Que eles não queriam. Jesus obriga eles: não, vocês têm que entrar nesse barco e atravessar para o lado de lá. Não, nós não vamos. Eles foram obrigados. Eles estavam debaixo de obediência, fazendo aquilo que não queriam. Aí pergunto para você: por quê? A maioria daqueles homens eram pescadores. Possivelmente eles olharam para o tempo e viram que o tempo estava virando. E Jesus manda eles entrar no barco, vocês atravessam do lado de lá, eles olham que uma tempestade está se formando e falam: não, o Senhor vai colocar a gente numa situação difícil. Mas esse era o propósito. Esse era o objetivo, levar eles a enfrentar algumas situações e como eles iriam reagir diante daquelas situações. Tem situações que acontecem na vida da gente que a gente não entende. É verdade, não é assim, não? Na verdade, muitas coisas. Mas quando você tem certeza, Paulo disse em Atos capítulo 20, olha, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, mas o que importa para mim é que eu venha cumprir o meu chamado, que eu alcance o meu objetivo, que eu chego até o meu alvo. Então, quando você tem um alvo e quando você confia que Deus está do seu lado, não importa o que vai acontecer contigo, você tem certeza absoluta que vai cumprir todo o desígnio e o propósito de Deus. Quem crê assim, diga um amém. Eles entram contra gosto naquele barco, e o pior, sem Jesus. Jesus não foi com eles. Jesus deixa eles ir sozinhos para ver como que eles vão reagir diante daquela situação. Nós lemos aqui. O que acontece? A hora que eles estão no meio do mar, no meio daquele lugar, a tempestade os alcança, o vento é contrário, o bicho está pegando, eles estão muito desesperados. Entre 3 e 6 horas da manhã, vamos imaginar uma 4 horas da madrugada, vem um camarada andando sobre as águas, eles ali, no meio da tempestade, a visão turva, a hora que eles batem os olhos, a primeira sensação que eles têm é um fantasma. E eles, achando que é um fantasma, porque, deixa eu fazer um parênteses aqui, no momento da tempestade, no momento da dificuldade, a gente começa a criar monstros que não existem. No momento que nós estamos passando por adversidades, dificuldades, às vezes nós enxergamos coisas que não existem. Isso é um problema. Fantasmas não existem. Era Jesus a caminho deles, na direção deles, de uma forma proposital, mas eles não conseguem reconhecer Jesus. Por quê? Porque a tempestade está impedindo eles de reconhecer aqueles que vêm na direção deles no propósito de socorrer. Quantas vezes acontece isso nos nossos dias, comigo e com você? Você talvez no olho do furacão passou uma adversidade tremenda, o socorro está vindo na sua direção e você não consegue enxergar por causa do seu medo e por causa do seu desespero. Jesus simplesmente dá um brado: não tenha medo, não é um fantasma, sou eu. O que acontece? Pedro levanta a voz e fala o seguinte: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ao seu encontro andando sobre
as vagas. Preste atenção numa coisa aqui. Se sou eu, se é você, talvez, será que nós teríamos pedido isso? Vamos fazer, participe comigo, por favor. Se é você, você ia fazer igual Pedro fez, falar o que Pedro falou. Se é o Senhor mesmo, manda aí ao teu encontro, ou você falaria assim: se é o Senhor mesmo, faça a tempestade se acalmar. O que você teria pedido? O que você teria pedido? Eu também teria pedido isso, Senhor. O que nós pedimos, irmãos? Normalmente, quando nós enfrentamos o olho do furacão, a adversidade, nós não queremos enfrentar dificuldades, irmãos. Mas não tem nada melhor que vai preparar o homem para uma vida melhor, para alcançar os seus objetivos, se não for as tempestades da vida. Eu quero te dizer o seguinte: muitas tempestades que nós vamos atravessar, nós não vamos conseguir, Deus não vai acalmá-la, mas Deus vai nos dar o poder de andar sobre elas. Eu pergunto para você, por que Pedro não pediu: Senhor, se o Senhor mesmo acalma a tempestade? Ele poderia ter pedido isso, como eu e você podemos pedir isso. Só tem um detalhe: se você pedir para Deus acalmar a tempestade, você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. O que eu chamo do sobrenatural de Deus? É o poder de fazer aquilo que o Senhor fez, andar sobre as águas. Deus, ele pode acalmar a tempestade, só que você não vai experimentar o sobrenatural. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você quer experimentar o sobrenatural de Deus? Então você vai ter que enfrentar essa tempestade. Se você quer experimentar o sobrenatural de Deus, você vai ter que enfrentar essa tempestade. Amados, quantos que eram os apóstolos, discípulos de Jesus mesmo? 12. Quantos estavam no barco? 12. Quantos ouviram Jesus falar: não tenha medo, não temais, sou eu? Quantos ouviram? Quantos tiveram coragem de descer do barco e enfrentar a tempestade? Quantos ouviram Jesus falar: não tenha medo, sou eu? Quantos tiveram coragem de levantar o barco e enfrentar a tempestade e experimentar o sobrenatural de Deus? Nessa história, quem somos nós? Nós somos aqueles que vamos ficar acreditando em Jesus, mas quietinho dentro do barco, esperando a tempestade passar? Ou nós somos daqueles que vamos ter coragem de levantar no meio da tempestade, viver o sobrenatural de Deus e andar sobre as águas? Todos ouviram a mesma coisa, a atitude de um foi diferente. A pastora Fernanda está falando desde o começo do culto de atitude. Que o amor não pode ser falado, ele tem que ser demonstrado. A honra não pode ser de boca, ela tem que ser materializada na casa de Deus e na vida do próximo. Não é isso? Todos nós ouvimos sempre a mesma coisa, ouvimos a mesma pregação, ouvimos o mesmo Deus, mas o que falta em nós é coragem para levantar, de sair do barco, da zona de conforto e começar a experimentar o sobrenatural de Deus. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, permita-me ir ao teu encontro de forma, andando sobre as águas, vivendo o que o Senhor está vivendo, experimentando o que o Senhor está experimentando. Permita-me fazer o que o Senhor está fazendo. Então vem. Se você tem essa fé, levanta e vem. Você vai viver, experimentar o sobrenatural de Deus. Nós cantamos essa canção: se o mar me submergir, a tua mão me traz agora pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus. És o meu dono, e a minha canção, e o meu louvor. Você pode levantar as tuas mãos agora, aquele que venceu a morte, cantando aleluia ao nome dele. Aleluia.
Aquele que nos faz andar sobre as águas. Aleluia. Você pode aplaudir o nome dele? Não você aplaude. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer exaltado, louvado seja de eternidade ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus é mesmo de Deus vai nos obrigar a enfrentar algumas situações para que nós venhamos viver o sobrenatural. Ele vai te obrigar. Você não quer, mas você vai ter que passar. Amém ou não? Olha o que acontece aqui, versículo 32. Subindo ambos para o barco, o que tem? Só cessou o vento depois que ele andou sobre as águas. O vento só vai acabar. Então, eu tenho uma boa notícia para te dar. Nem toda tempestade vai se acalmar. Diga glória a Deus, irmão. A profecia que nós recebemos, pastor Fernando, é diferente. Ai, irmão, já está acalmando a tempestade aí. Nem sempre. Eu tenho uma boa notícia para te dar. A tempestade não vai se acalmar, mas você vai andar sobre ela. Glória a Deus. Marcos, capítulo 4, por favor. Aleluia. Amém. Verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. O que Jesus falou, gente? Vamos passar por lá, vamos por lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim. Mas dessa vez só vai mais. O levaram assim, como estava, e no barco. E havia também com eles outros. Preste atenção que tem outras pessoas na mesma situação. Versículo 37. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a ponto de encher-se de água e, consequentemente, afundar-se. E Jesus estava na popa, fazendo o quê, gente? O que Jesus estava fazendo na hora da tempestade? Dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, o senhor não se importa que a gente venha perecer? O senhor está nem aí com a gente? Que a gente venha perecer? Ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: acalma-te, e mulheres. O vento se aquietou e fez uma grande... Olha o versículo 40. Então ele lhes disse: por que você é assim? De forma? Tão tímidos. Mas o quê? E por que você não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem? Então eles não sabiam quem era. Às vezes você anda sempre com a pessoa, experimenta assim coisas sobrenaturais, e ainda você duvida de quem ele é. Dessa vez Jesus vai junto. Eles entram no barco e todos têm um destino. Na terra dos Gergesenos, Gadarenos, tem uma pessoa do lado de lá precisando de um milagre. Tem uma pessoa do lado de lá que ela vive entre os sepulcros. Tem uma pessoa do lado de lá que ela se fere. Tem uma pessoa de lá que a vida dela, segundo a Escritura, aqui no capítulo 5, a partir do versículo 1, que a vida dela é urrar, é mais do que clamar, de dia e de noite. Tem uma pessoa do lado de lá que está ferida. Tem uma pessoa do lado de lá que muito tempo não frequenta mais a sua casa. Tem uma pessoa do lado de lá que está com a vida totalmente destruída. Tem uma pessoa do lado de lá que muitos tentaram ajudar, prendendo ele com muitos grilhões, mas não conseguiram, porque aquilo que estava dentro dele era mais forte. Ou seja, uma legião demoníaca. E Jesus vai atravessar do lado de lá com o propósito de libertar alguém. E todas as vezes que você coloca no coração um propósito de libertar alguém, de ser um discípulo melhor do Senhor Jesus, um voto com Deus,
Uma oração de madrugada normalmente levanta-se tempestade nas nossas vidas para tentar nos impedir de alcançarmos os nossos objetivos, chegar do lado de lá. Talvez você é aquela mulher que colocou no seu coração: eu vou honrar o Senhor, eu vou me envolver com as coisas da igreja, porque até agora eu fui no banho-maria, meu marido não queria muito que eu me envolvesse, e eu estava bem no banho-maria, mas não adiantou nada, mas agora eu vou me envolver com as coisas da igreja, como já me disse, eu vou participar de uma célula, eu vou ser uma pessoa totalmente comprometida com a obra de Deus. Aí você chega com o pastor e fala: pastor Luiz Fernando, o que acontece? Porque a partir do momento que eu fiz um propósito de me envolver 100% na obra de Deus com a igreja, meu marido virou um capeta. É assim que acontece ou não? Normalmente, quando você faz um propósito de Deus, eu coloquei no meu coração de honrar o Senhor com os meus dízimos, com as minhas ofertas. Normalmente, as nossas finanças no início parecem que viram de cabeça para baixo. Por quê? O que nós não podemos esquecer, segundo Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que existe uma batalha no mundo espiritual. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse que nós não tínhamos que batalhar, pelejar, não contra a carne nem contra o sangue, mas principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Então, todas as vezes que você toma uma atitude para fazer algo em prol do reino de Deus, para o seu próprio bem, para o nosso próprio bem, no reino espiritual acontece uma batalha muito terrível. Nós não podemos esquecer como que foram mortos os filhos de Jó. Diz a Escritura que Satanás saiu da presença do Senhor e veio um temporal, veio um vendaval, veio uma tempestade e bateu na casa dos filhos de Jó. A casa caiu e morreu todos os filhos de Jó. Nós sabemos que não foi Deus que matou, nós sabemos que foi Satanás. E como que ele fez isso? Através de uma tempestade. Jesus coloca no seu coração atravessar do lado de lá com seus discípulos e eles têm uma experiência tremenda de libertação, de alguém ser transformado, de alguém começar a viver. Satanás, que não brinca de ser Satanás, ele levanta no mar uma grande tempestade que Jesus permite, porque ele iria embora. Ele nos garantiu que no seu nome nós iríamos expulsar demônios. Ele garantiu que no seu nome nós iríamos pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada, absolutamente nada ia nos causar dano. Então agora, de uma forma proposital, ele está tranquilo, ele está dormindo, ele sabe tudo o que vai acontecer, só que ele colocou nas mãos dos seus discípulos tomarem atitude. Por isso que ele perguntou: por que você é assim, tão tímido? Por que vocês não têm de fé? O que ele estava querendo dizer? Esse tipo de tempestade, quando se levanta, você não tem que recordar. Primeiro você tem que tomar atitude. Eu tenho poder para vocês para repreender esse tipo de tempestade. Porque qualquer dificuldade, amados, que nós enfrentamos, o pastor Luiz Fernando só pode fazer isso. Você, antes de ligar para o pastor Luiz Fernando, ou por algo do pastor, é prazer do pastor poder servir, mas a alegria maior do pastor é quando ele descobre que o membro só liga para ele e fala: pastor, levantou uma legião demoníaca aqui, mas nós aprendemos com o Senhor, e no nome do Senhor Jesus nós repreendemos, a família está salva, está liberta, e o Espírito vai estar conosco no culto. Glória a Deus e aleluia. Então, por que você é assim, tão tímido? Por que você não levanta? E no nome de Jesus, acalma essa tempestade que Satanás levantou na sua casa. Está na hora de nós levantarmos e no nome do Senhor Jesus repreender esse espírito de confusão que está na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Deus quer trazer paz na sua casa, Deus quer trazer bonança na tua casa, mas está na hora de você se levantar e acalmar essa tempestade. Eu gostaria neste momento, nós vamos continuar, mas fique em pé, nós vamos fazer um momento de intercessão. Nós vamos fazer um momento de intercessão. Essa tempestade nós vamos acalmar. Enxergue pelos olhos da fé uma adversidade que você esteja enfrentando, seja na sua casa o espírito de guerra, seja no seu trabalho o espírito de perseguição. Olha a autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora toda a tempestade, a autoridade do nome do Senhor Jesus. Todo espírito de guerra na minha casa caia por terra em nome de Jesus. A autoridade do nome do Senhor Jesus.
abundância, e que venha a calmaria, e que venha a paz, que venha a cura, que venha a saúde, que venha a prosperidade, que venha a vitória, no nome do Senhor Jesus. Repete comigo, fala assim: timidez, sai da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar. Essa tempestade, Jesus levantou-se e acalmou ela. Sabe por que ele acalmou? Porque tinha outros barquinhos na mesma situação. Ele não podia trazer o benefício só para o barco que ele estava. Quando Jesus abençoa, ele abençoa todos. Todos que estão no mesmo barco. Deus, por sua infinita graça, vai abençoar a sua casa, o seu trabalho por sua causa, em nome de Jesus. Diga amém. Repete comigo, fala assim: essa tempestade, ninguém andou sobre ela. Jesus acalmou. Atos 27, tem uma outra tempestade. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa tempestade aqui, ela é gerada pela desobediência. Então, desobediência gera tempestade. Irmãos, se nós obedecêssemos, nós íamos... Eu vou falar um negócio para você hoje. O cálculo é meu. Como é que você fez isso, pastor? Inspiração, só isso. Divina? Não, minha mesmo. Eu não vou eu não vou colocar esse ônus nas costas de Deus, não. Mas eu acredito que 80% ou mais das tempestades que nós enfrentamos hoje é nós que causamos. É nós que causamos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós sentimos o nosso coração e não o conselho de Deus. E você se esquece que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Não existe nada mais enganoso do que o coração. Então nós não podemos ficar refém do nosso coração. Paulo fala aqui com o pessoal o seguinte: ele está sendo levado para Roma. Ele apelou com César, e ele vai chegar para Roma para pregar a palavra lá. Deus está levando Paulo. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Ele está levando Paulo para pregar em Roma, só que ele não falou como que ele ia. E ele está indo como prisioneiro. Deus nem sempre conta tudo, irmãos. Ele não conta tudo. Ele falou: olha, você vai lá na Europa, Paulo, você vai na capital do mundo, lá na Itália. Você vai falar do meu nome, não, glória a Deus, aleluia. Dizendo, nos nossos dias, hoje a gente já pensa um avião, né? Primeira classe. Aí o cara vai como presidiário. Mas foi. Deus cumpre a promessa ou não cumpre? Só que Paulo, com visão espiritual, ele está vendo o que ninguém está vendo. Ele chega para o pessoal e fala: gente, eu estou vendo que a navegação vai ser perigosa, com muitos danos e perdas, não tão somente para o navio, para a carga do navio, mas também para as nossas vidas. Então eu vos aconselho que nós não venhamos partir neste momento, que nós venhamos ficar por aqui e numa ocasião propícia, nós venhamos partir. Ele está falando que está vendo uma dificuldade. Mas aqui está escrito que o centurião, o responsável por todos os prisioneiros que estavam naquele navio, o alto oficial de Roma, ele dava mais crédito ao piloto e ao chefe do navio do que aquilo que Paulo estava falando. Tem um profeta, tem um homem de Deus dentro do navio, falando que vai ter muita dificuldade, vai ter problema, que não é para seguir aquele caminho. Mas tem pessoas de uma forma técnica falando: não, está tranquilo, está favorável. É assim. E faz até um gestozinho da coreografia. Aí, ao invés da pessoa ouvir o pastor, o homem de Deus, a pessoa ouve pessoas diferentes, que falou que estava tranquilo, que falou que estava... Olha o que acontece aqui no versículo, para a gente ganhar tempo. 13, por favor, 27, 13. Soprando brandamente, olha, só para você não se perder, no versículo anteriores aqui, a partir do versículo 6, fala que o vento era contrário, que a situação era difícil, mas no versículo 13, a situação aparentemente muda. Soprando brandamente o vento sul, é isso que está escrito?
pensando eles, o que eles estavam pensando? Olha, vou ler aqui contigo. E soprando o sul brandamente, o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se da vela, foram de muito perto costeando Creta. Essa tradução aqui eu acho que é melhor. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram as âncoras e foram costeando de mais de perto a ilha de Creta. O que é, pastor Everaldo? O que significa levantar a âncora? Tomar decisão. Porque quando eles estavam, Paulo está falando, gente, não vamos. O outro, vamos, não vamos. A âncora está lá e o navio está parado. Então ninguém decidiu nada. Mas a partir do momento que eles começam a observar as circunstâncias, o vento que estava contrário, como é que o vento está agora? Está branco. Está tudo tranquilo. Ao erro que eles cometeram, eles pensaram ter alcançado aquilo que eles desejavam. Eu vi o pastor Luiz Fernando dando um alerta aqui também. Quantas pessoas vêm na igreja, como diz em Minas Gerais, esgalepado, totalmente envolvido com o reino de Deus, totalmente comprometido com a obra do Senhor, mas quando a pessoa percebe que as portas se abriram, que não existe mais aquele aperto, e a pessoa pensa que já alcançou aquilo que desejava, quantas pessoas esmorecem na fé? Quantas pessoas não têm mais o mesmo compromisso? Quantas pessoas não têm mais a mesma pegada? Por quê? Porque ela acha que já alcançou aquilo que ela desejava. Esse pessoal aqui também, nós já alcançamos o que nós queríamos. Está tudo tranquilo, está tudo sossegado, não tem mais perigo. Aí diz a Escritura Sagrada que eles tomam uma decisão, eles levantam âncora. Levantar âncora significa tomar decisão. Eu pergunto para vocês, essa decisão que eles estão tomando, eles estão amparados pelas circunstâncias ou eles estão em obediência à palavra de Deus? Circunstâncias ou palavra de Deus? Circunstâncias. Porque Deus, por intermédio do seu servo, está falando, não vamos. Mas quando eles observaram uma circunstância favorável, nós vamos. Então eles tomaram uma decisão contrária à vontade de Deus. Olha o que acontece no versículo 14. O 13. O 14 mesmo. Entretanto, mas não muito depois, deu-se nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir aos ventos, cessamos as manobras e nos deixamos ir levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada, o que, gente? Qual é o nome da ilhota? Cauda, aquele que era a cabeça. Agora o que é? Cauda. É cauda mesmo? É, quando ele disse cauda, quando ele estava lá da cauda, né? A minha vida cauda. Cauda também? Cauda. Eu pergunto para vocês, não estava tranquilo? Você leu comigo que não muito depois levantou-se um pé de vento, um furacão, diz essa tradução aqui, chamado Euroaquilão, e agora o navio está sendo arrastado. Pastor, por que isso aconteceu isso agora? É simples. O diabo não afunda barco de ninguém no raso. Ele espera você chegar no fundo. Ele vai te dar uma circunstância favorável. A hora que você achar que está seguro e que você chegou lá no fundo, é lá que ele manda a tempestade. Por quê? Porque ninguém morre afogado num palmo d'água. Ninguém morre afogado no raso. O plano do diabo qual é? Roubar, matar, destruir. Então, quando o navio chegou no fundo e que agora todo mundo corre risco de morrer, ele manda a tempestade. É assim que ele faz. Eu pergunto para vocês, essa tempestade poderia ter sido evitada ou não? Sim, eu vou adiante. Versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram-nos o navio. Vem o momento das perdas. Tem que jogar fora aquilo que é precioso. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. 20. Não aparecendo já havia alguns dias. Porque, gente,
nem sol e nem estrelas. E caindo sobre nós o que, pessoal? Não é uma tempestade tão somente, é uma grande tempestade. O que acontece então? Dissipou-se afinal toda a esperança de sermos. Perderam. Você leu comigo que já há algum tempo não aparecia nem sol e nem estrelas. Naquela época não existia radar, nem bússola, nada disso. Então como que o pessoal ele se orientava durante o dia? Sol. E como que eles se orientavam no mar, que é tudo igual, à noite? Estrelas. Então quando Lucas está escrevendo aqui, falou, gente, nós estávamos alguns dias sem ver o sol durante o dia, as estrelas durante a noite, e acabou a história de sermos salvos, sabe o que ele está falando literalmente? Nós estávamos perdidos. Quem não consegue ver o sol da justiça, e quem também não consegue observar a resplandecente estrela da manhã, de quem que eu estou falando? Jesus. Está perdido e não tem esperança. Você pode estar no meio de uma tempestade. O que você não pode deixar de ver é Jesus no meio da sua tempestade. Porque quando você não vê mais o sol da justiça, e quando você não consegue mais observar a resplandecente estrela da manhã, você vai perder a esperança. Só que enquanto está todo mundo desesperado, tentando se salvar de alguma forma, acredito eu, que tem um camarada talvez numa parte remota do navio, buscando ao Senhor. Sei que o Senhor falou que tinha um plano na minha vida. O Senhor falou que eu ia chegar em Roma para pregar o Evangelho. Eu estou no meio de um pessoal aqui que todo mundo chorando, todo mundo tentando se salvar. Muitos não estão tentando se salvar mais, porque a grande maioria de nós não tem mais esperança. Mas eu queria entender o propósito que o Senhor tem na minha vida. Aí o que acontece aqui no versículo 21. Havendo todos passado muito tempo sem comer, Paulo, colocando-se no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso vocês terem me atendido, e nós não temos partido de Creta, porque teria se evitado essas perdas e esses danos. Mas agora eu vos aconselho, preste atenção na profecia, preste atenção no mistério. Mas agora eu vos aconselho, bom ânimo. Ele está falando uma proporção de gente que está sem esperança. Bom ânimo, porque nenhuma vida, mas agora eu vos admoesto, aqui tenhais bom, por quê? Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. Imagina a cena, na maior escuridão, o couro pegando, o bicho pegando, tempestade caindo no lombo, todo mundo chorando que não tem mais esperança. Aí chega o profeta de Deus. Eu quero todo mundo animado. O tempo de cantar chegou. Eu quero todo mundo alegre no navio. Por que, Paulo? O que Deus falou contigo? Ninguém vai morrer. Mas o navio vai afundar. Você ouviu uma porção de profecia para navio que a gente está na funda. Você ouviu isso? Ouviu? Está no lugar, você está no meio do oceano. O bicho está. Você teria feito isso? Mas nem sempre Deus vai falar aquilo que nós queremos ouvir. Vamos terminar. Por que ele está falando isso? Versículo 23. Porque essa mesma noite de desespero, portanto, senhores, eu quero vocês bem animados. Portanto, senhores, tenham de bom ânimo, porque eu confio em Deus, que vai acontecer do jeito que Ele me falou. Aleluia. Repete comigo, por favor. Fala assim, eu confio em Deus. Vai acontecer do jeito que o Senhor falou. Imagina o problema que você está enfrentando, a dificuldade, a tempestade. Você está no meio de uma tempestade, você está no olho do furacão. Você está passando uma dificuldade muito grande. Amanhã você tem uma porção de conta para pagar e você não sabe como vai fazer isso. Você tem uma porção de problema para resolver essa semana e você não sabe como que vai fazer isso. Mas o problema é na mente. Enfrenta ele e fala, eu confio em Deus. Repete isso, eu confio em Deus. Vai acontecer do jeito que o meu Senhor falou. Eu vou vencer essa tempestade. Ela não vai se acalmar. O navio vai ser destruído. Mas eu vou vencer. Vamos terminar. Verso 43, para encerrarmos. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer,
e ordenou que soubessem nadar, fossem os primeiros a lançar ao mar e alcançar a terra. Versículo 44. Quanto aos demais, eu vou ler aqui com você. Quanto aos demais, que se salvassem, de que forma? Os oitavos e outros em um destroço do navio. Ponto. Termina o versículo. Que foi assim. E foi assim que todos. Exatamente. Você e sua casa, eu e minha casa, nós e a nossa casa. Nós que é a igreja de Deus. Fique em pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com aquela canção, pode ser? Deus ele nos dá o poder, gente, de andar sobre as águas. Mas se ele não dá o poder de andar sobre as águas, ele acalma a tempestade. E se ele não acalmar a tempestade, pastor, ele faz você sair do outro lado vencedor e vencedora, mas o propósito dele vai ser cumprido nas nossas vidas. Ele vai te honrar, ele vai. Aqueles que estão passando por tempestades difíceis, terríveis, a voz que acalma os mares está te chamando para você amar, amém? Vai ser ministrado sobre a sua vida. Ele está te chamando, ele sabe a tempestade que você está pegando. Vem em nome de Jesus. Vamos, venha! Eu não sei se você vai andar sobre as águas. Eu não sei se a tempestade vai ser acalmada.
sobre ela. O Senhor está no comando de todas as coisas. As tempestades não surpreendem o Senhor, mas as tempestades não surpreendem, Senhor, muitas vezes, porque nós não estamos confiando com o coração ligado a Ti. E muitas vezes, meu Pai, mesmo como Senhor em nossas vidas, as tempestades muitas vezes, Senhor, nos pegam de surpresa. E o Senhor nos manda, Senhor, a deixar de ser tímido em algumas circunstâncias. O Senhor nos manda a usar a autoridade que o Senhor nos deu. O Senhor te deu um nome dele sobre a tua vida. Ele te deu autoridade para você pisar serpente e escorpião. Ele te deu autoridade para você não ter medo das trevas, porque maior é o Senhor que está na tua vida do que o diabo que está rodeando ao lado. Algumas tempestades, meu Pai, é proveniente da nossa desobediência, mas nós reconhecemos, meu Pai, ainda que houve quebra, ainda que o navio partiu, nós vamos chegar do outro lado, porque nós vamos ouvir a tua voz mais uma vez, e nós vamos voltar ao Senhor, nós vamos voltar ao Senhor, e o Senhor vai nos levar do outro lado da tempestade, vai cessar as ondas, haverá bonança, as ondas serão aquietadas, e você vai chegar no porto desejado. Adora o Senhor. Começa a ouvir a voz de Deus dentro do seu coração. Não temas, não temas. Comece a glorificar e dê palavras para Ele. Devolva a adoração para Ele. Devolva a adoração para Ele. Ele é o causador da tempestade. O nome, o coração, o coração diferente. Até aqueles que desobedeceram foram salvos. Agora Deus diz assim: até aqueles que desobedeceram, pela infinita misericórdia de Deus, tinha um homem de Deus no mar. Deus havia dito para ele: nenhum vai se perder. Diz assim: se tiver um numa casa, a fidelidade com Deus, até os rebeldes vão se salvar em tábuas, em madeiras, mas vai chegar do outro lado. Glorifique o nome do Senhor, glorifique e exalte o nome do Senhor. Se levante na sua casa, se levante na tua geração, jovem. Que desenvolver ao propósito de Deus na sua vida. Você vai passar por outro lado. Diga, vai passar essa tempestade. Você vai passar por ela. Você vai andar sobre ela. Diga, nem se for necessário o barco quebrar, mas você vai passar do outro lado. Se confiar no Senhor e na sua palavra. Diga para alguém: confia na palavra do Senhor. Os dias são maus, irmãos, as tempestades estão aí. Amém? Levanta a tua mão e interceda pela tua casa nessa noite. Interceda por aqueles que estão em casa, aqueles que estão longe. Lembre de alguém na sua casa e começa a clamar. Lembra de um parente seu que você sabe que o barco dele está quebrando, que a navegação dele está terrível, e o Senhor está pedindo para você interceder. Comece a interceder e lance palavras. Diga: eu e minha casa. Diga: eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Diga: eu e minha casa. Eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Os que estão perto e os que estão longe, o Espírito Santo alcança, dá revelação, derrama arrependimento, cerca o caminho, levanta pessoas que conhecem o teu nome, Senhor, e leva a mensagem, cria oportunidade para mim semear o coração daquele que está distante. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Seja alguém que salve vidas. Diga: Paulo
fazer algo, eu vou fazer. Na direção de Deus. Diga para o Senhor, eu vou fazer. Amém? Quem entendeu a